Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria estar aqui com vocês. E assim, se vai ser verdade isso eu não sei, mas eu estou gravando esse episódio como que se fosse o nosso primeiro episódio com imagem, tanto no Spotify quanto no YouTube. Agora, se você não nos conhecia ou conhecia só de nos ouvir falar, agora você pode nos conhecer com os seus olhos nos vendo também. É embrionário, são testes, a gente vai entender o quanto que a gente vai poder aperfeiçoar isso ou não, mas tá aí a nossa primeira tentativa. O áudio não vai perder a qualidade, vai ficar do mesmo jeito que você está acostumado, mas se você quiser olhar pra gente, nos ver, perceber algumas das nossas reações, a gente vai estar com imagem para você, tanto no Spotify quanto no YouTube. E nós estamos aqui para mais um episódio para falarmos sobre cansei de ser crente. Cansei, não quero mais ser crente. E agora? O que eu faço? Ou como ajudar alguém nessa situação? Você não precisa mais esperar para descobrir quem está com a gente, porque agora você está nos vendo, se você estiver com o episódio em imagem. Então, o outro pastor de chinelo que está aqui com a gente, se apresenta aí para a galera. Fala galera, olha, a gente foi preparado para esse tempo em imagem, só que por um instante eu me esqueci disso. O Thiago começou a dar o bem-vindo e você vai perceber, se você voltar um pouquinho aí a imagem, você vai perceber que a hora que o Thiago fala que tá filmando, aí eu dou um sorriso e me ligo, eu esqueci, cara, eu esqueci. A gente tá assim, na verdade a gente tá apreensivo, que isso não afete a fala. Você viu que o Thiago até no Fala Galera, ele teve um pigarrão ali, que ele puxou. Mas olha, é muito bom estar com vocês. Eu sou o Renato, pastor aqui na Igreja Batista de Tupã. Falar sobre um tema tão importante. Cansei de ser crente. Essa é uma realidade muito comum, mais comum do que você imagina, e um tema muito pertinente para a nossa discussão informal, bate-papo de chinelo aqui, com Pastores de Chinelo, é bom estar com você. Boa. Se tem sido relevante para você, não deixa de compartilhar, inclusive compartilhar dessa vez com essa novidade, né? Agora nós estamos com imagem. Mas vamos lá. Renato, quem nunca colocou a cabeça no travesseiro ou em algum momento de dificuldade, pensou, não vale mais a pena. Não sei por que eu tô fazendo isso. Não tô mais afim. Na verdade, né, fazendo referência aí a um livro de um autor aí, o do John Piper, um livro que a gente já falou sobre ele, gosta tanto, né? Na verdade, eu joguei minha vida fora. Já desperdicei minha vida. Não tô mais afim. E aí? Sim. Como reagir a isso? Como lidar com isso? Eu acredito que já aconteceu comigo, aconteceu com você. Não sei se você quer contar como foi com você, algumas dessas suas experiências, mas como lidar com essa questão? Ô Thiago, quando eu disse que o tema é pertinente, eu disse justamente por isso. Porque quando a gente olha assim o tema de bate-pronto, a gente tende a querer dizer... não, isso aqui não acontece comigo, ou não, longe de mim, não vou nem clicar num tema desse, assim. Mas a real é que a maioria de nós já desfrutou de flertar com esse sentimento. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso acontece. Nós vivemos num mundo caído pelo pecado. E vez ou outra a gente se pega se sentindo assim, se sentindo cansado, se sentindo com fardos da própria vida cristã que parecem maiores do que a gente pode suportar. E isso é um fato na Bíblia. A gente vê diversos textos na palavra de Deus de homens vindo a Deus em oração, ou então narrativas que contam histórias de homens que em determinado momento cansaram. Eu posso lembrar aqui de alguns homens,
Por Deixa exemplo, eu roubar o teu. Já sei, sabe qual que você vai falar? Qual? Tenho certeza, não combinamos. Você vai falar de Asaf, Salmo 73. Cara, eu não ia falar de Asaf, Salmo 73, mas é um bom exemplo. Eu tô bom exemplo. brincando aqui porque você já fez até monólogo de Asaf, não foi? A gente gosta desse salmo, né? Eu já fiz um monólogo de Asaf. Asaf é um bom exemplo, eu vou deixar pra você contar o exemplo de Asaf, então. Tá bom. Mas, cara, eu me lembrava de Elias. Cara, o profeta Elias, o homem que não experimentou a morte, foi arrebatado. O profeta Elias, em determinado momento da sua vida, depois de encarar os profetas de Baal, de bater de frente com Acabe, com Jezabel, esse homem ele vai morar numa caverna, ele se afasta de tudo, ele se vê completamente desanimado. Há quem diga que Elias passou por uma depressão profunda. Esse homem desistiu de tudo, até que Deus vai ao encontro dele. Mas Elias foi alguém que em algum momento pode ter dito, cansei. A gente tem o exemplo do filho pródigo. Lucas capítulo 15. O filho, é claro que a parábola é uma história, é uma ficção, mas Jesus está se referindo a alguém que está sempre perto dele, dizendo, eu quero que eu me aparte da herança, quero cair fora, cansei. Jesus lida com esse tipo de sentimento. A gente tem a carta aos Hebreus, escrita para pessoas que estão cansadas da fé, crentes convertidos a Jesus, que estão voltando para o judaísmo. E a gente tem diversos salmos. Eu me lembro, por exemplo, do Salmo 88. Cara, sério, eu havia um tempo da minha vida que eu lia o Salmo 88 e eu me perguntava, por que esse salmo tá aí? Por que esse salmo tá aí? O Salmo 88 é um salmo de lamento. É um salmo escrito por um israelita. Ele vai escrever o salmo só lamentando. Ele começa dizendo, ó Senhor, Salmo 88, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue a ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. E aí ele tá só lamentando, ele tá só dizendo para Deus quanto tá sendo difícil. E o Salmo 88 acaba sem esperança. Cara, por que o Salmo 88 tá aí? Aí eu me lembro de ler uma vez, num livro chamado Como as Pessoas Mudam, do Paul Tripp dizendo o seguinte, o Salmo 88 é um salmo que nos ensina que às vezes tudo que a gente tem para fazer diante de Deus é lamentar. E que até o nosso lamento faz parte. Jesus disse que nós teríamos aflição, né? Nós cansaríamos. Então eu penso que há vários exemplos. Mas fala um pouco de Asaf, Thiago, porque daqui a pouco eu já falei muito. Eu quero falar de mim também. A gente vê lá em Asaf, né? Poxa, acho que só porque tá com a imagem hoje vai ser tenso de gravar. Tá vendo minha garganta, né? E eu tô sem água aqui agora. A hora que você for falar, eu vou pegar água correndo rapidinho. Beleza. Mas Salmo 73 mostra um pouquinho de Asaf. E pra mim, duas expressões marcam bastante. É quando o Asaf olha para os ímpios ao redor, né? E ao olhar os ímpios, ele fala várias coisas lá, né? Eles adornam com as pérolas, eles fazem coisas que desagradam ao Senhor, mas nada sofrem e tudo mais. E ele diz assim, certamente, inutilmente conservei puro o meu coração. A conclusão de Asaf é, não vale a pena ser crente, se a gente fosse transpor para os dias de hoje, né? Não vale a pena viver para Deus, não vale a pena servir a Deus, né? Eu acho que a gente pode até falar melhor lá pra frente, né? Só que é interessante que Asaf, ele faz isso, inutilmente conservei puro meu coração. Não valia a pena, né? Aqui são suposições, a gente não tem relatos bíblicos disso, né? Mas alguns teólogos, alguns comentaristas vão dizer que Asaf pudesse ter perdido seus filhos, que eles pudessem ter abandonado a prática do templo, a esposa talvez tivesse largado Asaf, algo assim. Mas fato é que Asaf poderia estar passando por momentos de dificuldade, e nessa dificuldade ele olha para os ímpios se dando bem, olha ele se dando mal, e ele diz, não valeu a pena. Mas é interessante que daí, no meio do Salmo 73, se não me falha a memória, no verso 17, ele e ele muda a perspectiva, até que ele entra no santuário de Deus. E quando ele percebe, né, ele vai adorar a Deus, quando ele percebe quem Deus é e o que ele faz, né, ele se deleita em Deus, ele tem prazer, ele diz, agir como um animal irracional, né?
Fui burro. Burro. Fui como um jumento. Fui como um jumento. Porque ele se atentou ao destino desses ímpios e o destino dele, né? Ele termina o Salmo de uma maneira brilhante, que é: bom é estar junto a Deus. De fato, talvez esse primeiro momento seria legal para quem tá ouvindo a gente dizer que ela não está se sentindo dessa maneira sozinha. Na Bíblia, várias pessoas se sentiram assim. Várias pessoas. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer desarmar você que veio clicar aqui achando que você vai tomar uma série de exortações. Tomará sim. Bronca. Também. Mas não é só isso, gente. A gente quer dizer para você que nós passamos por isso. Nós sentimos isso. A Bíblia sugere para nós diversas pessoas com experiências assim, né, Thiago? Eu vou dar o exemplo. Hoje é uma terça-feira, dia 29 de novembro, nós estamos gravando esse podcast. E eu passei a manhã em reunião com outro pastor aqui da igreja. A gente estava atualizando. Ele está vindo de um tempo de afastamento médico, está voltando para a demanda. Eu estou saindo de férias essa semana. A gente sentou e a gente botou o papo em dia. 1 mês de papo em dia de demanda ministerial da igreja. Cara, é tanta bucha. São tantos problemas. A igreja, ela tem muitos privilégios e muitas coisas boas. Mas ela tem muitas demandas que são muito difíceis. E muitas dessas demandas são difíceis porque eu, pastor Renato, sou difícil. Tenho um coração duro, porque eu tenho expectativas que são diferentes, porque eu não concordo com muitas coisas que Deus está fazendo aqui, do jeito que Ele está fazendo, eu gostaria que fosse de outro tempo. Então, eu me vi hoje de manhã cansado. Cara, quanta coisa, quantos problemas. Será que é assim mesmo? Eu me questiono isso com alguma frequência no ministério. Cara, Deus, é desse jeito mesmo? Por isso, o que eu quero propor aqui no primeiro momento, Thiago, é que o ponto não é você se ver cansado. A questão é como você reage a isso e em que fonte você bebe para experimentar refrigério. Estar cansado é comum a todos nós. Nós cansamos. A questão é o que nós fazemos com esse cansaço, certo? Quando eu olho pra minha história, Renato, eu já me percebi em algumas vezes fazendo esse questionamento, né? Eu acho que particularmente cansei de ser crente, né? Eu nunca tive, né? Do tipo assim, não quero mais viver essa fé. Eu acho que eu não me recordo de fazer esse tipo de apontamento numa oração a Deus. Cansei de ter essa fé. Mas certamente, como Asaf, do tipo, será que vale a pena? Será que só o basicão aqui não tá bom, né? Ou até a demanda ministerial, né? Será que vale a pena me desgastar tanto no ministério como a gente se desgasta? Né? Acho que nem, deixa quieto. Isso certamente eu já tive. Mas é interessante que eu acho que eu tô vivendo hoje um momento bem pesado. Né, abrindo bem o coração pra galera que tá ouvindo a gente, eu tô vivendo um momento bem pesado. Acabou de nascer o Luca, né? Então eu tô com um filhinho de meses em casa, a demanda é bem grande, esposa trabalhando, eu trabalhando, muitas coisas acontecendo, lidar com a filha mais velha, relacionamento com o filho mais novo, né? Os ciúminhos, a carência e tudo mais. Então é um momento de bastante cansaço. Mas interessante que não vem os mesmos questionamentos que eu já tive no passado. Então eu glorifico a Deus por esse amadurecimento. Mas, Renato, eu sugeriria que um primeiro passo, ao se sentir assim, antes desse primeiro passo, reforçar o que você falou. A gente entende você, se você tá se sentindo assim. É isso. Porque eu já me senti assim, Renato já se sentiu assim, diversos autores bíblicos já se sentiram assim. Então a gente te entende. Muito. Não é pouco. Né? Mas, Renato, acho que um primeiro passo que eu daria aqui de sugestão, não sei o que você pensa sobre, mas para lidar com isso é talvez encontrar a motivação desse sentimento. Por quê? A razão, né? Por que nós estamos no sim? Por que você está se sentindo assim? É um cansaço físico, é um cansaço mental, é uma frustração com a igreja. A gente até brincou, né, na nossa parte, nosso pré-episódio, que a gente não queria falar de cansei de ser da igreja, né? Era cansei de ser crente mesmo, mas talvez
o cansar da igreja te conduz a um cansar de ser crente, né? De ser cristão. Então, é frustração com a igreja, é uma traição, né? É uma perda, é um luto, é um sofrimento, né? Ou é um desejo de prazer que você tem, que você não quer abandonar pelo fato de ser crente, de viver a Bíblia. Acho que uma primeira coisa que a gente deve identificar é a motivação, não? Exato. Com certeza, se você está lidando com algum tipo de cansaço, estresse, há uma razão para isso. E nós começamos tratando isso, entendendo qual é a razão. Eu costumo, Thiago, em aconselhamento bíblico, lidar sempre com 4 perguntas, que não necessariamente eu as expresso com quem eu estou conversando, mas eu tento identificar isso na conversa. Que é tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Qual é o problema que está sendo posto à mesa? Tá. O que a pessoa pensa sobre isso? O que a pessoa como ela está lidando com a mente dela em relação a isso? O que ela sente sobre o que está acontecendo? E o que ela quer do que está acontecendo. Por que isso é importante? Porque ao responder para mim o que é que está acontecendo, o que você tem pensado sobre isso, o que você está sentindo, o que você quer, você revela por emoções e expressões e até ações o que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre a sua leitura bíblica da situação. E eu penso que isso é fundamental porque nós somos seres guiados por expectativas. Sim. E acontece que em algum momento as expectativas que Deus tem para nós na sua palavra, elas se confrontam com as expectativas que nós temos sobre a vida. E o ponto é saber discernir bem. Você entendeu bem o que Deus quer de você nessa situação? Você entendeu bem o que você está querendo, que está conflitando com Deus? Qual é o caminho a ser discernido para que você se alinhe com Deus? Eu acho que a Bíblia ela nos alerta, assim como ela nos alerta sobre pessoas que cansaram, ela nos alerta sobre pessoas que estão andando ao lado de Deus, fazem parte do time de Deus, mas são repreendidas por estarem distantes dele. Elas estão fisicamente perto, mas espiritualmente distantes. E isso é importante para nós, é entendermos, será que nós estamos de fato entendendo o que Deus quer para nós? Será que esse cansaço não é fruto de uma visão equivocada que eu tenho, de uma expectativa equivocada? É por isso que para esse bate-papo é muito importante que você se renda a um papo com alguém que tem a sabedoria da palavra de Deus, alguém que sente com você, que abra os teus olhos, que converse com você e possa dizer, olha, você vai ter que lidar desse jeito, daquele outro jeito, alguém que te ajude a pensar biblicamente para que você consiga discernir essa razão, entender o motivo do seu cansaço e pensar idealmente sobre isso. Faz sentido? Porque talvez você esteja adorando, se desgastando, se matando por um Deus que não é o Deus verdadeiro. Ou por algo que nem Deus quer que você faça. Exato, né? Mas assim, eu acho que seria até a mesma coisa, por algo que nem Deus quer que você faça, no sentido de tipo, esse Deus não é o Deus que você quer. Sim. Não é o Deus que é o certo. Sim. Porque ser crente é fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, tudo bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que, de fato, essas coisas que você listou que você tem que fazer, de fato sejam expectativas de Deus. Mas talvez pode ser que não. Pode ser que alguém tá impondo isso sobre você. Alguém tá exigindo isso de você. Talvez a primeira falha seja se aceitar que talvez você não queira mais ser crente porque você não conhece Deus de verdade. E a solução se encontra única e exclusivamente em conhecer mais a Deus. Nada precisa mudar. Nada na sua vida precisa mudar. A única coisa que precisa mudar é conhecer mais a Deus. Porque ao conhecer mais a Deus, você talvez diga: agir como um animal irracional em cogitar, não ser mais crente. Pois é. Ô Tiago, eu lembro de um texto sinistro. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes trarei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam
de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu acho que o que a gente pode perguntar para quem está nos ouvindo a partir desse texto é: você está cansado do quê? Você está sobrecarregado do quê? Porque Jesus deixa claro que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. E o que Jesus está querendo dizer nesse contexto? O jugo, nesse contexto que Jesus está falando, ele está muito ligado à analogia, né, de fardos que pessoas ou animais carregavam sobre si para o transporte de objetos, mas é uma alusão direta aos fardos no sentido do jugo dos fariseus. Todo rabino nos tempos de Jesus, ele tinha a sua interpretação da lei e ele tinha a sua percepção, o seu jugo sobre a lei. E aí esses rabinos vinham com seus jugos. Então, algumas coisas que a lei do povo judeu traziam, nós tínhamos a sua interpretação baseada no jugo do rabino X, do rabino Y. Você está debaixo do jugo de que mestre religioso do judaísmo? Quando Jesus vem e diz: tomem sobre mim, tomem sobre si o meu jugo, o que ele está confrontando diretamente no contexto do texto é esse sistema religioso farisaico de rabinos judeus que oprimem o povo. É uma estrutura religiosa que tem sobrecarregado aquelas pessoas. É o legalismo. Mas nós podemos trocar isso por outras coisas. Talvez você tenha expectativas sobre a vida que são frutos de um coração desgovernado, de desejos pecaminosos, que trazem para você um fardo pesado. O fato é, se você conhece a Jesus, é impossível o fardo dele não ser leve, o jugo dele não ser suave. Porque você conheceu... Primeiro ele disse isso, né? Primeiro ele disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Primeiro porque ele disse, e segundo, porque o que é o evangelho, Thiago? O que é o evangelho? O evangelho, ele é uma visão de vida que me livra de mim mesmo. O evangelho é uma proposta de vida que, pela graça de Deus, vem dizer o seguinte: você não precisa ter todas as suas expectativas supridas. Você não precisa ser o que os outros dizem que você é. Você não precisa fazer tudo aquilo que o seu coração quer que você faça. Você simplesmente pode ser o que Deus quer que você seja. Isso é libertação. Você pode encontrar desfrute e deleite na presença de Deus. Deus é suficiente para você. Eu acho isso legal, cara, porque eu acho que o fardo leve, o jugo suave que Jesus vem oferecer é a graça dele, que não só nos salva para uma vida eterna, mas nos liberta de nós hoje. Nos liberta dessa pressão de sermos assim ou assado, desse coração que quer o tempo todo prazer. Vem dizer: não, cara, se contente com o que Deus tem pra você hoje, se contente com o que você é hoje. Deus te ama em Cristo Jesus, você é amado. Você não precisa ter um carro melhor, você não precisa ter um cônjuge diferente. Você tem tudo o que você precisa na presença graciosa de Deus contigo. Faz sentido isso também? Lógico, porque a gente vai ver lá em Efésios 1, eu acho que é o verso... É o 28 ou o 29, mas eu acho que é o 28, tá? Vai dizer o seguinte: porque o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. O contexto ali é Paulo preso, escrevendo uma carta, desafiando lá em Filipenses a galera a viver de uma vida genuína. Na verdade, ele exalta a vida da igreja que era boa, e ele continua um incentivo, né? Olha, então, vamos lá, continuem, perseverem unânimes, né? Na fé e tudo mais. E o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova... Talvez você esteja sendo confrontado com: eu estou jogando a minha vida fora, vivendo esse cristianismo. Estou jogando a minha vida fora. Prova evidente de perdição. A galera tá olhando para mim, tá me dizendo que eu estou jogando a minha vida fora, estou gastando minha vida de um jeito que não é para ser gasta. Então eu estou com esse profundo desejo de que não vale a pena viver e fazer o que eu estou fazendo. Só que, para nós, isso é prova evidente de salvação. Isso é a prova evidente de que, de fato, minha vida vale a pena. E eu acho que a gente consegue ilustrar isso no livro Não Jogue Sua Vida Fora. O John Piper, ele começa, inclusive, com uma ilustração de um homem que eles oravam por esse homem na igreja há muito tempo, casado com uma mulher que era membro da igreja,
E ele, às vezes, deixava a mulher ir embora, às vezes assistia os cultos e tudo mais. E daí, no final da vida, num dos cultos, o John Piper apresenta o plano da salvação. Esse cara, ele levanta a mão e tal. E quando levanta a mão, a igreja pula. E, nossa, que legal, que notícia boa. Oramos por ele há tanto tempo e tudo mais. E diz que todo mundo muito feliz. E quando ele vai descendo do púlpito assim, lá na primeira fileira, ele vê o homem chorando muito, né? E ele falou, deve estar emocionado porque aceitou a Jesus e tudo mais. E quando ele se aproxima desse homem, na verdade esse homem tá dizendo que, bem baixinho, né, balbuciando a voz no choro, ele falou assim: eu a joguei fora, 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 eu a joguei fora. E daí o John vai perguntar ele: o que você jogou fora? Por que você tá chorando, né? Aí ele falou assim: se eu soubesse que o cristianismo, o evangelho era isso, eu queria ter me entregue a ele ainda no comecinho da minha vida. Eu só conheci isso no final da minha vida. Então eu joguei a minha vida terrena inteira aqui fora, longe dessa perspectiva. Pensa, o cara não falou sobre o céu. Ele não falou sobre a vida dele depois. Ele falou sobre a vida dele terrena, que ele jogou fora por não ter vivido ela com Cristo. Então, na verdade, quando a gente acha que tá jogando a vida fora por viver para Cristo, na verdade, jogando a vida fora está quem não está vivendo com e por Cristo. A diferença só é que talvez o viver por Cristo que você esteja vivendo não seja o que Cristo de fato deseja que você viva. E isso te frustre tanto ao ponto de você não querer mais ser crente, cansar de ser crente e querer ir embora dessa vida, abandonar essa fé, né? Ô Thiago, eu me lembro também de uma ilustração de um livro que li certa vez. O cara falava sobre a experiência que fazendeiros que moram em lugares de muita neve têm para se protegerem de nevascas. Nevascas são tempestades de neve, né? De ventos altíssimos. Algo bem comum em Tupã, né? Em Tupã algo é bem assim. Muito comum em Tupã aqui. Frio, né, Tupã? Mas essa ilustração é legal. O cara diz o seguinte, que é comum em lugares que são suscetíveis a nevascas, esses fazendeiros amarrarem nas suas casas cordas que os conectam aos caminhos que eles mais fazem, assim. Porque eles precisam trabalhar, essas nevascas são repentinas, e essas cordas que eles amarram, delimitando o trajeto, eles amarram neles mesmos. E eles fazem esses caminhos, por quê? Porque quando a nevasca vem, dependendo da nevasca, é tanta neve que eles perdem a noção de onde eles estão. E essas cordas fazem com que eles se conectem aos caminhos e consigam voltar à vida. O que eu penso é que você e eu diariamente temos uma avalanche, uma tempestade de neve que vem sobre nós, de atividade, expectativa, demanda. Você tem preocupações, você tem desejos, você tem sonhos, você tem obrigações, você tem brigas, você tem anseios. E essas coisas, se a gente não tiver uma expectativa bem ajustada do que é o relacionamento com Deus e da onde está o nosso prazer e satisfação, se nós não estivermos alinhados, se nós não tivermos uma corda que nos conecte a Deus e ao que de fato devemos esperar dele, a gente vai sucumbir. A gente vai perder a rota, a gente vai perder o roteiro. E o que eu quero dizer para você é que o cansaço ele está ligado intimamente com aquilo que é prazeroso para nós, com aquilo que é a nossa expectativa sendo suprida do jeito que a gente quer. O que eu quero dizer para você é que no meio dessa nevasca, você vai ter que lidar com frustrações. Você e eu vamos ter coisas que não acontecem do jeito que a gente quer. Você e eu vamos lidar com sonhos não alcançados. Mas nós precisamos nos lembrar que nunca foram essas coisas que deveriam ter nos satisfeitos. Nunca foram essas coisas que deveriam ter nos sustentado. A única coisa que tem que nos sustentar é a presença do Deus Altíssimo conosco e a sua graça. É a certeza de que Ele está conosco, independente das circunstâncias, e de que a sua presença é fonte suficiente de regozijo, de alegria. Eu vejo isso na Bíblia diversas vezes. Lembra do texto de Marta e Maria? Sim. Marta está ocupada com muitas coisas, está cheia de atividades, ela está cansada. Ela chega e fala: Senhor, o Senhor não se importa comigo? E Jesus fala... Foi pra você que eu cantei a música da Marta e Maria no último episódio? Foi. Quem ouvir seguido já vai ficar de repeteco, né? Mas tem uma música infantil, né? Cecília ama, da Marta e Maria.
Lá do Três Canta aí, Palavrinhas. Thiago. Palhinha. Quem tá certa é a Maria, que tem tempo para ti. Marta, vem ficar comigo, sou o seu melhor amigo. Tá aí, o refrão da música. Olha que lindo, olha que belo. Você não esperava ver isso. Hoje você pode ver isso, não é só ouvir exatamente. isso. Dois episódios seguidos que a gente canta a mesma música. Você tá cansada, vem pros pés de Jesus. Vem pros pés de Jesus. Thiago, eu falei no episódio passado, agora você me deixou confuso. Eu achei que a gente tivesse conversado sobre isso nos bastidores. Eu falei sobre 2 propostas que Deus pode fazer pra você? Não. Cara, isso aqui mexeu comigo. Eu ouvi isso recentemente, isso mexeu comigo. Acho que tem tudo a ver com o nosso E se falou também, quem não ouviu o outro episódio, vai ouvir agora. Vale a pena, né? Cara, eu ouvi algo e reproduzi algo recentemente que falou muito comigo. Imagina que Deus chega pra você e fala o seguinte: Thiagão, eu vou dar tudo o que você quer. Não vai te faltar nada, não vai te faltar mesa farta, não vai te faltar família bonita, não vai te faltar sustento. Eu dou pra você tudo o que você quer. Dou tudo o que você quer. Só que é o seguinte, cara, eu não vou contigo. Tá bom? Essa é a minha primeira proposta. A minha segunda proposta pra você é: cara, eu não garanto nada pra você, mas eu vou com você. Qual proposta você aceita? Naturalmente, nós vamos dizer A2, claro. A2, claro que eu quero A2, claro. E um dia Deus fez essa proposta para Moisés, não sei se você se lembra. Em Êxodo capítulo 32 e 33, depois do bezerro de ouro, Deus fica furioso com Moisés. Acho que você falou. Falei? Agora que eu lembrei do bezerro de ouro. Mas acho que foi em off, porque a gente ficou, até que eu falei assim... Sobre a série, né? Bem na hora que eles matam todo mundo, que Deus manda matar todo mundo. É isso, mano. Verdade, foi na série porque não tinha a ver com o assunto que a gente tava tratando, que era a ira. Isso. Deus fala pra Moisés, cansei, cara. Cansei. É o seguinte, vocês passam pelo deserto, vocês vão chegar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, eu vou expulsar todos os povos hostis de lá, vocês vão entrar na terra, só que eu não vou mais com vocês. Aí Moisés fala pra Deus, o papo continua ali, né, em Êxodo 33, Moisés fala, olha, se o Senhor não for com a gente, nada faz sentido. O que vai nos distinguir dos demais povos senão a tua presença? E eu acho que isso é importante por quê? Porque, eu repito, você hoje está cansado porque você se frustrou em alguma coisa que não aconteceu do jeito que você queria. Mas se você está com Deus, a presença dele é suficiente para dizer que ele cuida, de que ele te sustenta e de que ele garante. O que está acontecendo provavelmente é que você está frustrado, você que nos escuta, porque alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria. E você está diante de uma boa oportunidade de dizer para Deus que você deve amá-lo mais do que amar mais a Deus do que as bênçãos dele. Hoje, se Deus oferecesse para você, tá bom, vou fazer tudo do jeito que você quer, mas eu não vou com você. Como você reagiria? Claro que você ia dizer não. Mas no fundo, você e eu vivemos assim muitas vezes. Nós queremos o que Deus tem para nos oferecer e nos satisfazemos nisso e não na presença dele. Sendo que o chamado de Deus é para que a gente se alegre na presença dele e lide com contentamento com as coisas quando elas acontecem do jeito que a gente quer ou não. O chamado de Deus hoje para nós é que a gente aprenda a se alegrar com a presença dele. E o que eu acho lindo, Thiago, em Asaf é isso, cara. No Salmo 73, Asaf continua passando por tempos onde ele vê o justo sofrendo e o ímpio prosperando. E ele fala o seguinte: Senhor, bom para mim é estar perto do Senhor. Eu tenho algo que bênção nenhuma pode me dar. Bênção material, expectativa, é a tua presença. É isso que pode... Gente, bênção material, mesa farta, comida, sonho acontecendo, vem pro justo e vem pro ímpio. Exato. Vem para todo mundo. Qual é a diferença entre nós e eles? Nós conhecemos a Deus. Nós temos a presença de Deus conosco. E uma coisa que é bem comum nesse cansaço, nessa frustração, né? É porque muitas vezes a gente encara a vida cristã como uma lista de não podes, né? E daí, como eu não consigo satisfazer tudo aquilo que eu quero, essa lista de não podes é grande demais para eu querer dar com ela. Eu não quero mais lidar com essa lista de não podes.
né? E já há muito tempo, pastoreei jovens por 8 anos, né? Pastoreei uma igreja como pastor titular por 2 anos. Tô na Palavra da Vida já há 16 anos, né? Desde equipante até agora como diretor do acampamento. E então tive sempre essa perspectiva de pregar, principalmente para uma faixa etária que envolvesse juventude, né? E é interessante como muitas vezes a gente esquece de que, na verdade, se a lista dos podes estivessem bem alicerçadas na nossa vida cristã, a lista de não podes, ela não precisaria nem ser mencionada. Porque eu encontro tanto prazer na presença de Deus, no viver para Ele, que eu não precisaria nem explicar o não pode. O não pode, ele ia ser natural para mim. Né? A gente não viveria no limite da cerca, né? Não viveria no limite. A gente ia não curtir precisaria... toda a fazenda que ele tem pra gente, né? A famosa pergunta, né? Demorei pra aprender no ministério isso, mas aprendi que essa pergunta, ela nunca deve ser respondida. Quando alguém vem pra você e fala assim, até que ponto... Cara, até que ponto, cara, eu não vou te responder. Sabe por quê? Porque você quer viver o até esse ponto. E você não precisa viver até esse ponto. Sim. Até que ponto tal coisa é pecado? Será que tal coisa é pecado, não é? Cara, não vou te responder. Entendeu? Sabe por que eu não vou te responder? Porque você quer que eu responda pra você até qual é o limite que você precisa ir, né? Não foi de propósito, mas tá quase virando uma exposição bíblica de John Piper, né? Mas no livreto Plena Satisfação em Deus, John Piper vai dizer que, na verdade, nós... agora nem sei se é nesse livro, mas enfim. Tá em algum livro aí. Exatamente, tá em algum livro. John Piper. John Piper, ele cita Jonathan Edwards. Pronto, lembrei. Que é o seguinte, que na verdade, nós fomos criados para ter plena satisfação em Deus. Nós somos criados para ter... A gente acha que a vida cristã é uma vida de sofrimento esperando para chegar na satisfação que vai ter na glória. O presente, sofremos tudo que para sofrer e agora que vem é o céu, né? Mas não... A gente foi criado para ter prazer, porque Jonathan Edwards ele vai definir que glorificar a Deus é você ter prazer em quem Ele é e no que Ele faz. Quando eu tenho prazer em quem Ele é e no que Ele faz, eu estou glorificando a Deus. E a Bíblia vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se tudo o que eu fizer, o meu objetivo é glorificar a Deus, e glorificar a Deus é me deleitar, é ter prazer em o que Deus faz e o que Ele é, ou seja, fui criado para ter prazer. A vida cristã, em uma perspectiva divina, ela é uma vida de prazer, ainda que com sofrimento, mas aonde a gente... Continuando Filipenses 1, o verso 29 aí, porque vos foi concedida a graça, o presente, o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Um prazer. Olha o paradoxo da vida cristã. Tiago 1, 2-4. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, a vida cristã é uma vida cristã para ser vivida com prazer. Né? Podemos até jogar aqui no nosso papo até um conceito teológico, né? Do já e ainda não, né? Que é aquele famoso conceito do vivemos hoje uma perspectiva daquilo que viveremos eternamente, né? Então por isso que a gente se empenha a santidade, porque um dia seremos santos, né? Por isso que, enfim. E seria a mesma coisa. Se na eternidade viveremos uma vida de desfrutar do prazer da presença de Deus, vivemos hoje como se já estivéssemos lá. Desfrutando da presença de Deus e do prazer que era a presença de Deus. Só para não parecer que a gente tá mudando de assunto, né? Esse é um ótimo incentivo para aquele que cansou de ser crente. Porque talvez quem cansou de ser crente, quem cansou de viver por Cristo Jesus, talvez nunca tenha conhecido Ele de fato. Talvez essa seja a frase mais dura que você vai ouvir nesse podcast hoje, né? Talvez você não conheça Ele de fato. Porque se você o conhecesse, provavelmente... o teu sentimento seria outro, tá? Mas talvez você conheça e ainda estar se sentindo assim, né? Talvez é o que a gente tá tratando mais hoje. Então, tá precisando conhecer Ele um pouquinho mais, porque
desfrutar da presença dele, por mais duro que seja, é uma vida ainda onde a gente desfruta de prazer, né? Pode ser que você tenha buscado nesse tempo, e isso te levou a esse cansaço, a expectativas que não eram reais sobre Deus. Você buscou em Deus coisas que ele nunca prometeu te oferecer. E você se esqueceu que ele era suficiente para que nele você encontrasse prazer. Acho que esse é o ponto de discussão aqui. A Bíblia ensina constantemente que nós vamos ter tribulação, mas ela também ensina o tempo todo que a nossa fé deve estar ancorada na presença dele. Quando Paulo está vivendo lá o episódio do espinho da carne, 2 Coríntios capítulo 12, ele aprende: Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você. 3 vezes roguei ao Senhor. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você encontrar deleite. O texto de Tiago 1, que o Tiago citou aqui, o agir de Deus na nossa vida, nos lapidando a imagem de Jesus, é suficiente. Quando Jesus está em João capítulo 14, na mesa da ceia, se despedindo dos seus discípulos, porque ele vai morrer em breve, ele fala: olha, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em mim. Creiam. A resposta bíblica é sempre encontrar-se com Deus. Eu me lembro, olha que precioso isso, aquele texto de Elias que eu citei, quando Elias está na caverna. É legal isso. Deus chega para Elias e fala o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele não fala para Elias: o que você está fazendo aí? Tipo, eu tô aqui em cima e você tá aí embaixo. Ele fala: o que você tá fazendo aqui? Tipo, eu tô com você, mano. Você se esqueceu. Eu tô aqui, ó. Vou dar uma demonstração de que eu tô aqui. Aí uma brisa suave vem. Agora eu fiz o barulho do microfone de propósito, Thiago. E eu tô aqui, mano. Eu tô aqui. Você tá se perdendo. Eu tô aqui. Isso é graça. Graça é sabermos que Deus está com a gente em Cristo Jesus e que a gente pode se deleitar na presença dele. O Thiago, eu me lembro de uma frase do Elder, muito legal, assim. O Elder dizia o seguinte: que graça é uma capacitação sobrenatural de Deus que nos habilita a sermos, termos e fazermos o que por nós mesmos jamais teríamos, seríamos ou faríamos. Quando eu tô com um problema, assim, desses de tipo, pô, tô meio frustradão como as coisas estão indo, eu sempre paro e lembro: cara, aonde eu tô me iludindo? O que eu tô querendo que Deus nunca disse que eu tinha que querer? E como é que eu posso, com as negativas que eu recebo, encontrar contentamento só nele? O que a graça tá me chamando pra fazer que por mim mesmo não sou capaz de fazer? Que por mim mesmo não sou capaz de pensar? Deus, me ajuda a encontrar contentamento no Senhor. Tem um livro muito legal que eu queria recomendar, na verdade 2 livros. Tem um livro que chama Manso e Humilde. Eu não me lembro agora quem é o autor, mas ele fala muito sobre o fardo que Jesus oferece para nós, esse fardo leve, manso e humilde. Vou até procurar aqui para você na internet. Um livro muito legal, ver quem é o autor. O autor é Dane Ortlund, Manso e Humilde. É um livro da editora Peregrino, muito legal. É o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Muito legal. Um outro texto um livro que eu li em minhas devocionais, assim, muito legal, é O Segredo do Contentamento. Que livrinho precioso, baseado em Filipenses. Como é que a gente pode encontrar essa satisfação na presença de Deus, na escassez ou na fartura? Como é que só Deus pode ser fonte da nossa satisfação? Esse tem sido meu desafio diário, gente. Tá aqui falando com vocês, alguém que diariamente precisa desacelerar, parar, se libertar das ilusões que esse mundo oferece, que o meu próprio coração oferece, e me firmar no amor de Deus, me firmar na graça da presença de Deus comigo. Meu desejo é que você seja abençoado por isso, encontre na presença de Deus satisfação e você se lembre. A proposta 2 já foi feita para nós. Deus não garantiu prosperidade material nenhuma, mas ele garantiu que iria com a gente sempre. E eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos, né? E dá pra lembrar de Ageu, né? Quando o povo precisava reconstruir o templo, eles estavam frustrados, desanimados, cansados, né? E Deus não vira pra eles e diz assim: reconstruam aí. Quando eu terminar, me avisem. Não, ele diz: eu estou com vocês, né? O Senhor dos Exércitos está com vocês.
tá cansado de ser crente, saiba que na tentativa de não deixar de ser, Deus está junto com você. Não é uma atitude simplesmente sua. Deus não nos salvou lá na cruz e falou, agora é responsabilidade de vocês. Eu já fiz a minha parte. Não, a parte dele foi feita e ele continua fazendo a parte dele todos os dias, estando junto com a gente. É isso? Show! Então é nóis. Galera, esse foi mais um Pastores de Chinelo e agora você vê a gente dar tchau pra vocês. Valeu! Valeu! E até o próximo episódio. Valeu!